Posso ir tomando café junto? Pode. Sim, me dá o pires. O pires. Vamos pra aqui. Vários pires. Mais café? Você quer fazer a introdução aqui com a gente? Como é que é essa introdução? Nossa, eu vou falar oi. 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 É pra falar oi como eu falo, normal. Toninho. O que eu falo? E aí, Toninho? Fala assim, e aí, galera Jovens Livres. 3 E aí, galera Jovens Livres! Estamos aqui com a Camila Barros pra falar. Pode fazer de novo, senti que eu fiquei meio forçada. Então pode ir. De novo. Vai, agora vai. 1, 2, 3 E aí, galera Jovens Livres! Estamos aqui com a Camila Barros e hoje eu vou entrevistar ela. Entrevistá-la. Não tô conseguindo falar. E ela vai responder 3 perguntas. Espero muito que vocês gostem, então fique aí com o vídeo. Fiz igual política agora no final, só levantei a mão e é isso aí. Então vamos lá. Como foi a sensação de ser ungida como pastora? Mas a gente assim, já tá valendo? Já tá valendo? Já vai gravando making off. Então vamos lá, como é que foi a sensação de ser ungida pastora? Foi extraordinário, foi maravilhoso. Na verdade, para ser bem honesta, eu ainda estou em estado de graça. Eu ainda estou assimilando tudo que aconteceu, porque faz parte do cumprimento de muitas coisas que Deus disse. E vir de quem veio, né? O meu pastor é um pastor muito tradicional, então isso comprova que realmente foi algo que só Deus poderia tê-lo motivado. É até interessante porque quando aconteceu, ele anunciou na reunião de obreiros, eu não estava na igreja na ocasião, e o pessoal foi ligando pro meu esposo e o vice-presidente da igreja, o pastor Dilton, ligou para dar parabéns e tal. E na hora meu esposo não entendendo muito, mas parabéns pelo quê? Ele não sabia? Não, a gente não sabia. E aí ele disse, olha, o pastor anunciou aqui na reunião e tal, tô ligando para parabenizar a Camila. Deu uma tremedeira, eu até brinquei na hora. E aí mais tarde mandei uma mensagem pro pastor agradecendo. Eu me lembro que eu mandei e disse assim, olha pastor, estão dizendo por aí que o senhor falou que vai me consagrar pastora, mas eu não estou acreditando não, mas se for verdade eu estou ligando para agradecer. E ele disse, minha filha, eu não consagro ninguém, eu só reconheço quem Deus chama. Então, para mim, isso foi uma confirmação muito grande, né? Então, eu estou muito feliz e estou procurando me adequar, né? Hoje, eu posso dizer que dentro desses termos, como pastora evangelista, né? Acho que dá um respaldo ainda maior para a gente, né? Então, para mim está sendo uma alegria muito grande. Um brinde de café é isso. Apaixonado em café. E você já esperava, né? Isso, como você já disse, que Deus já tinha te prometido. Muitas mulheres têm dúvidas sobre o chamado. Você tinha dúvida antes, quando você era mais nova? Com quantos anos você soube que o seu chamado era pregar, era levar a palavra de Deus? Você era ser missionária? Então, eu confessei a Cristo aos 12 anos de idade. Aos 14 eu comecei a caminhar e a entrar de fato e de verdade no processo de conversão, de metanoia, de transformação. E aí dentro desse processo eu me apaixonei pela palavra, né? E quando eu tive a oportunidade de ver quem futuramente seria minha cunhada, hoje a pastora Helena Raquel, ministrando, não contando um testemunho ou não apenas sendo carismática, mas realmente ministrando, né? Sendo uma exegeta dentro do texto sagrado, ali eu vi que era possível uma mulher ministrar de fato e de verdade. Desde então eu me apaixonei pela palavra em todos os aspectos, e quando eu tinha a oportunidade, como eu ainda estava tentando me identificar dentro do chamado, né, vez ou outra eu cantava um hino, mas quando eu comecei a debruçar sobre o texto, eu me sentia muito mais segura e muito mais confiante. Que você ama, né? Trazendo a palavra, trazendo a saudação, e aí a gente vai trazendo uma saudação aqui, outra ali, e vai entendendo que aquilo ali é o seu chamado, né? Eu costumo até dizer isso, não é você que tem um chamado, é o chamado que tem você, não é você que escolhe ele, é ele que te escolhe. E foi o que aconteceu comigo, e nunca pensei em não fazer. Eu nunca pensei assim muito na ocasião, no começo, em proporções, mas eu sabia que era o que eu faria. Se fosse no ônibus, se ia ser de maneira integral como é hoje, se ia ser uma parcela do meu tempo, se ia ser tudo, nada disso eu sabia na ocasião, mas eu sabia que aquilo ali, a partir de então, era parte do que eu faria. Isso sempre, nunca duvidei. Mais um brinde ao café por isso. Qual mensagem você deixaria para os jovens que estão assistindo a gente? Algum conselho, alguma palavra para ajudar eles em algum momento especial? Que mensagem você deixaria para eles?
o que eu estou sentindo, né, de deixar agora, é que vocês podem ser jovens, né, e como é que eu vou dizer assim, você já é jovem, vamos supor, eu tenho 15 anos, se eu tivesse 15 anos, eu sei, parece, mas não é o caso, mas vamos supor, você tem 15 anos, aos 15 anos você tenta parecer que tem 18, aos 18 você tenta forçar a barra que tem 25, aos 25 você tenta ser bem resolvido aos 30, aos 30 você já quer voltar aos 20, né? Parece que a gente está meio que sempre fora do nosso tempo. Então, o que eu queria dizer é que nós temos a palavra de Deus recheada de exemplos de gente que dentro da sua categoria, dentro da sua faixa etária, melhor dizendo, vivia a porção do Senhor, como José, por exemplo, como Davi, por exemplo. E a juventude, ela não te isenta de responsabilidade. Ela faz com que você possa conciliar de acordo com as duas coisas, sendo jovem e sendo responsável, sem precisar forçar uma coisa que você não é, sem precisar forçar uma autoridade que você ainda não tem, uma experiência que você ainda não viveu. Desculpa a expressão, mas você não precisa ser chato para você ter autoridade, para você, enfim, ter um nível de autonomia dentro da porção, da faixa etária, daquilo que Deus confiou. E também não precisa, em razão de ser jovem, achar que você tem que ser toda hora do colé-colé e forçar também a necessidade de demonstrar a sua mocidade. Eu acho que quanto mais espontâneo, natural e verdadeiro, melhor o seu chamado vai se adequar dentro da sua idade. Então você vai poder ministrar, adorar, sendo de fato quem você é. Na verdade não é um conselho, é um apelo aos jovens, né? O meu apelo é, sejam vocês, né? Eu ouvi recentemente uma palavra num vídeo da pastora Thalita, e ela dizia isso. Com o passar do tempo a gente vai ouvindo muitas pessoas dizendo, né, seja a melhor versão de você. E fica parecendo que você tem que se superar o tempo todo. E verdade seja dito, isso vai virando insuportável, né? Então o ideal é deixar Jesus ser como Ele quer ser em você. Porque se Ele quisesse outra pessoa, Ele tinha escolhido outra pessoa. Então se Ele escolheu você, é porque Ele está disposto a conviver, né, e a se manifestar na sua idade, na sua porção e no seu tempo. Então, seja você e deixa Jesus se revelar em como você é. Então é mais ou menos isso, é um apelo aos jovens. Um brinde. Vamos no café, gente. Beijo, Deus abençoe, amém. Obrigada. Eu sei.